mestras do bem. É assim que diz a palavra que está em Tito, no capítulo 2, versículo 3, na parte B deste versículo, no final. Ele diz que precisamos ser mestras do bem. Mulheres maduras espiritualmente, em processo de aprendizado, para ensinar as outras mulheres mais novas e mulheres que estão nos primeiros momentos de aprendizado da palavra de Deus. Mulheres que podem estar no meio cristão há muito tempo, mas que hoje ela se desperta para aprender mais de Deus. E mulheres que estão maduras espiritualmente. A palavra de Deus diz que temos uma função de mestre, ou seja, de ensinar a outras mulheres. É isso que o livro de Tito fala, é isto que vamos refletir nos próximos dias. Na minha Bíblia tem um comentário do porquê que as mulheres devem ler este livro. E ele diz assim: um dos maiores ministérios que Deus deu às mulheres na igreja é a oportunidade de investir na vida de outras mulheres. Essa breve carta esboça para as mulheres a grande aventura de serem mães espirituais. Somos mães espirituais quando o Senhor já nos deu o direcional de ensinar as outras mulheres. Talvez você seja aquela mulher que busca um aprendizado de outra. E também há outras mulheres que elas são usadas para ensinar a outras. Certas que nós estamos sempre em processo de aprendizado. Há situações em que eu ainda vou passar e que ainda preciso aprender de como passar nessas situações, assim como você. Mas ele diz que nós precisamos então nos encorajar a sermos mães espirituais, a sermos mestras do bem. Mas para isso a palavra nos ensina o que é que precisamos passar a outras pessoas. Para quem ainda não assistiu um filme chamado Quarto de Guerra, uma senhora experiente em sua caminhada, uma mulher viúva que vive esta questão da maternidade espiritual. Ela pede para Deus que leve até a sua presença mulheres que necessitam de uma palavra de encorajamento, de ensinamento, de direcional do que Deus já tinha ensinado. E no contexto do filme, na dramaturgia do filme, essa mulher então recebe uma mulher casada com problemas e que precisava de palavras de outras mulheres, mas palavras que estavam concernentes ao que Deus deseja para cada uma de nós como mulheres idôneas, criadas para sermos auxiliadoras idôneas, boas administradoras de um lar. Mulheres que muitas vezes machucadas, mulheres que enfrentam os seus medos, precisam olhar para a palavra de Deus e ter um encorajamento de que tudo é possível ser transformado, porque a palavra de Deus é viva e transforma caminhos que estão tortos, ele transforma em caminhos retos, caminhos para a direção de Jesus Cristo. E nós precisamos então nos revestir dessa verdade e dizer: Deus, eu quero ser uma mulher que ensine a outras mulheres. Deus, eu ainda preciso aprender muitas coisas, então me conceda uma pessoa que possa me ajudar. Você precisa identificar um momento da sua vida, mas independente do momento, você já precisa dizer a Deus: Senhor, me usa naquilo que eu já aprendi ou naquilo que eu estou a aprender, que eu possa ser usada para outras mulheres. Faça essa oração a Deus. Deus, envia, Senhor, mulheres que precisam ouvir da Tua palavra. Esta é a reflexão que faremos nos próximos dias, identificando no livro de Tito o que é que nós precisamos ensinar às outras mulheres sobre esta maternidade espiritual. E Paulo inicia essa carta de Tito no primeiro capítulo dizendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador,
Paulo, como pregador da palavra de Deus, assim como eu e assim como você, pregadoras da palavra de Deus, no sentido de aconselhamento a outras mulheres, de discipulá-las, mas não discipulá-las com qualquer conceito, mas com o conceito da palavra de Deus. E Paulo então deixa essa introdução a Tito, um homem convertido a Jesus Cristo, e Paulo então deixa algumas mensagens para ele, como que ele deveria proceder, como ele deveria passar as informações aos irmãos. E uma dessas informações então é como que as mulheres deveriam proceder, que está aqui no capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, ou seja, as mulheres no estágio de maturidade espiritual, semelhantemente, ou seja, elas devem ser sóbrias, graves, prudentes, sãs na fé, no amor e na paciência. A palavra de Deus nos ensina na caminhada da nossa vida como sermos cada vez mais sóbrias no nosso andar, no nosso pensar, nas nossas decisões, no nosso agir, ou seja, equilibradas. As mulheres, quando elas atingem um estágio de equilíbrio de emoções, essas mulheres alcançam patamares de resultados com Deus cada vez maiores, cada vez mais satisfatórios, porque há nessa pessoa uma maturidade espiritual no equilíbrio de suas emoções. Mas para isso eu preciso identificar quais são as emoções que atrapalham a minha caminhada, sejam emoções de inveja, de impaciência, sejam emoções de ansiedade, de medo. O que é que tem atrapalhado a minha caminhada, atrapalhado em eu ser uma mulher madura espiritualmente, para que eu seja mestra em ensinar as outras mulheres sobre a palavra de Deus. Mas com fé, porque sabendo que houve transformação na sua vida, porque você teve fé de que a palavra de Deus transforma. Então, se hoje você precisa dessa ajuda, procure uma mulher madura espiritualmente. Se você já é esta mulher madura espiritualmente, então ensine, ajude, estenda a sua mão às outras mulheres. Não estamos todas no mesmo momento espiritual, não estamos todas no mesmo sentimento, na mesma história. Somos diferentes, com histórias diferentes, com estruturas emocionais diferentes. E esta diferença que existe entre nós precisa ter um amor no nosso coração, um cuidado para com umas às outras. Porque eu não posso exigir de você o mesmo comportamento que eu tenho, como você também não pode exigir de mim o mesmo comportamento. O que nós precisamos é ensinar umas às outras, para que venhamos a atingir a maturidade espiritual que Deus deseja de nós. Mas cada uma no seu tempo. Mas o que não podemos ter um tempo como uma bengala de apoio, dizendo que o meu tempo chegará. Não, nós precisamos dizer: Senhor, eu quero mudança, eu desejo mudança na minha vida. Eu não quero ficar neste medo para sempre, nessa angústia para sempre, nesta dor para sempre, nesta inveja, em todas as situações que eu vivo. Eu desejo transformação e eu preciso do Senhor, preciso de outras mulheres para me ajudar nesta caminhada. E é isto que nós vamos refletir nos próximos dias. O que é que Tito diz que nós mulheres precisamos ajudar as outras mulheres? Em que área ele diz que nós precisamos ensinar as outras mulheres? Que Deus te abençoe nos próximos dias. Abra o seu coração, porque Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. E a palavra de Deus, ela é viva, porque ela transforma corações. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.